Bom dia. Mateus 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo que eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Então Jesus está dizendo, olha, Jesus pregou, né, falando, ensinando, aquela multidão que o seguia, mas também os discípulos dele que ali o acompanhavam, falando para todos eles. Jesus disse, olha, os escribas e os fariseus, os escribas eram aqueles que viviam copiando a Bíblia. Naquela época não tinha máquinas para fazer isso, então era feito à mão. Então eles viviam copiando a Bíblia, né? As escrituras que tinha naquela época, a lei, o livro da lei, no Antigo Testamento, os profetas, eles transcreviam, faziam cópias. E os fariseus não sabiam, uma classe religiosa, que eles defendiam a lei, diziam-se ser praticante da lei. Mas era exatamente aquilo que Jesus os chamava de hipócrita, porque eles falavam uma coisa e não faziam. Eles falavam da lei de Deus, dos mandamentos, né, da lei de Moisés, mas eles mesmos não seguiam, eles mesmos não praticavam. E eles representavam. E por isso Jesus falou, olha, o que eles estão falando aí, vocês têm que prestar atenção, porque às vezes eles ensinam o que é certo, só que não siga o exemplo deles, porque eles não vivem de acordo com a palavra de Deus. Assim também nós vemos no dia de hoje. Nós vemos muitos pregadores que pregam uma coisa e vivem outra totalmente diferente. Quando nós analisamos a vida deles, percebemos que eles não vivem nada daquilo que eles ensinam. Eles não vivem nada da palavra de Deus. O versículo 4 diz assim, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Colocam, tem muitas doutrinas hoje, que é um fardo pesado para as pessoas. Tem algumas religiões nesse meio evangélico, onde se preocupam demais com as vestes, não. Os homens têm que andar o tempo todo de calça comprida, tem que usar paletó, tem que usar gravata, as mulheres têm que ter o tempo todo aqueles vestidões, mulher não pode usar maquiagem, mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode se depilar, mulher não pode usar anticoncepcional, mulher não pode isso, não pode aquilo, bom. Isso é um fardo pesado que coloca sobre o ombro deles, mas eles mesmos não carregam esse fardo. Se você observar, enquanto eles querem dar a entender que as pessoas têm que aceitar essa doutrina como sendo doutrina do Senhor, eles vivem de maneira diferente. As mulheres deles não têm que submeter o mesmo do que eles pregam para todo mundo. Eles mesmos não vivem desta maneira. Então eles colocam um fardo muito pesado. Chega ao ponto de algumas pessoas falar, não, eu não consigo, eu vou desistir. Ou outros acabam caindo nas desobediências, nas rebeliões. Porque na igreja, no templo, nas orações, quando vão,
se vão de uma maneira, saiu de lá, ou usa um calça comprido, usa uma maquiagem, usa joias, brinco, e só não pode usar lá, para eles não ver. Então está na rebeldia. Então com isso elas estão errando, estão pecando, e eles também. É o que Jesus vai falar mais à frente. Eles não entram e nem deixam entrar no reino de Deus. Por isso que eu sempre falo, eu sempre exorto nós, pessoas, estar meditando na palavra de Deus, estar lendo a palavra de Deus para ter o entendimento, para ter discernimento e não cair nesses erros. Versículo 5 diz assim: tudo que eles realizam tem como alvo ser observado pelas pessoas. Por isso faz seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Porque naquela época eles faziam, né? Filactérios nas mangas das roupas, das camisas, eles colocavam ali versículos bíblicos. Era mais largo para dizer que era um homem de Deus. Colocava até tipo algumas coisas aqui na cabeça também, na testa, para ser reconhecido como homens de Deus. Ah, não, aquele ali é um sacerdote, aquele ali é um homem de Deus, é um servo de Deus. Mas isso só era aparente. Ele queria que as pessoas reconhecessem, vissem neles servo de Deus, homem de Deus, mas o que não eram. Eram pessoas voltadas para si mesmas, gananciosas, religiosas, assim como tem tantos. Nós vemos grandes, e hoje tem muitos, outros televisivos, né, fazem questão de dizer que são homens de Deus. Mas vamos examinar a vida de cada um deles, vamos ver se realmente são. Vamos ver a vida particular deles, como eles vivem. Apesar que nem precisam. Basta nós analisarmos o que eles fazem dentro do próprio templo, nós vamos ver que não é verdade. Nós não temos que estar preocupados em as pessoas nos verem, reconhecendo que ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, não. Nós temos que preocupar em o Senhor nos ver realmente como servo, como servas dele. Como pessoas obedientes à palavra dele. E não para ficar que alguém reconheça, não. É um homem sério, um homem de Deus. Não. Nós deixamos isto para os outros, não precisamos, não queremos reconhecimento humano. Eles amam o lugar de honra nos banquetes, os primeiros assentos nas sinagogas. Quando falo primeiros assentos, me lembram algumas denominações, dentre elas eu cito a Assembleia de Deus, que faz questão de os altares dela ser grandes, para que ali tenha várias cadeiras e várias pessoas, geralmente pastores, presbíteros, que querem ficar na frente, sentados ali de frente ainda para o povo, para que o povo fique observando, vendo eles. Eu já fui pregar em igreja dessa, falei, não, sobe aqui, mas eu digo, não, vou ficar lá embaixo. Não, pastor, aqui é o seu lugar. Eu digo, não é o meu lugar. Por que tem que ficar lá na frente para os outros verem? Por quê? É só os homens verem. E quando a gente vai em algumas igrejas, falta até cadeira de tanto que tem lá em cima. Tanta gente que tem lá. Todos querem ser vistos. Ah, não, são homens de Deus, são mulheres de Deus que estão ali no altar. Eu prefiro ou não? Nós não temos que ser visto ou reconhecido. Nós temos que ser reconhecido por Deus. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, que quer dizer mestre. Jesus agora nos fala no versículo 8. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis ou de mestre, pois um só é o vosso mestre, vós todos sois irmãos. Ah, não. Aquele ali é meu mestre, aquele ali é meu mestre. Hoje as pessoas têm muito isso. Mas nós temos um mestre, que é o Senhor. Todos nós somos irmãos, que se nós somos convertidos, nós fazemos parte da igreja de Cristo, então somos irmãos em Cristo. Não existe, melhor, pior do que quem quer que seja. Mas sim todos
são iguais diante do Senhor. Cada um tem funções diferentes. Cada membro exerce uma função diferente. Mas somos todos irmãos em Cristo. O nosso mestre, o nosso rei, o nosso Senhor é Cristo. Ele sim. Então, quando eu vejo pessoas, não, fulano é o meu guru, é o meu isso, meu aquilo, não, tomar cuidado. Mestre, nós temos que é o Senhor. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nós temos um Pai, que é o nosso Pai terreno, né? Nossos pais, pai e nossa mãe. O que nós não podemos ter é tratar, como tem pessoas que tratam gurus, não, meu pai, nos centros espíritas, né? Tem os pais não sei da quanto, tem pai de santo, pai não sei da quanto, tem isso. Nós não podemos jamais tratar pessoas ou espíritos, demônios, como pai. Um só é o nosso Pai, que é Deus. O nosso Pai é Deus. Fora isso, nós temos o nosso Pai natural aqui, aquele que nos gerou. Né? Mas nós somos com o nosso Pai, que é o Senhor. Também não sereis chamados de líder, pois um só é o vosso líder, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Não, eu sou grande, eu sou aquilo. Não, somos servos. Todos nós somos servos de Cristo. Não tem essa de falar, nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ali na ceia, ele pegou, tirou a capa, ficou ali, só passou, pegou uma toalha, colocou no ombro, lavou os pés dos discípulos. Mas não que tivesse uma necessidade, outra coisa, queria dar ensinamento. Estava mostrando que ele, sendo Jesus, ele, o Filho de Deus, ele é o mestre dos mestres, ele lavou os pés. Ele falou, ide fazer o mesmo. Não é que nós temos que sair daqui por aí lavando o pé de ninguém, não. É mas nós saber que nós somos servos. A nossa função é servir. Nós não podemos estar apresentando uma superioridade que não é verdadeira. Somos servos. Se queremos ser grandes diante do Senhor, temos que nos humilharmos aqui. Paulo nos ensina que nós devemos tratar as pessoas até como maior ou melhor do que nós. E sempre, em toda situação, nos colocarmos na situação de servo. Humildade. Versículo 12, ele diz, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Somos isso, somos aquilo. Mas não somos nada. No final, quando chegamos lá em cima, o Senhor nos manda para o inferno. Aqui nós temos que nos humilhar. O Senhor nos exaltará. Tudo é Ele. Versículo 13. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vós mesmo não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Fariseus, Jesus chama na cara eles de hipócritas. Olha, vocês, além de vocês não vão entrar no reino do céu, ou seja, vocês não terão salvação, vocês estão impedindo, vocês impedem as pessoas de ir. Porque as pessoas, na verdade, hoje elas procuram muitos templos em busca da verdade. Elas querem conhecer o Senhor. Mas chegam nessas congregações, elas chegam nessas igrejas, nessas denominações, e são guiadas de maneira errada. Então elas aprendem tudo que é contrário à palavra de Deus. Apesar de estar ali citando o nome de Deus, falando que Deus é bom isso,
mas ensina de maneira errada. Conclusão, essas pessoas não são salvas, porque os seus líderes não são salvos, os seus pastores não são, eles pregam de maneira errada, eles ensinam de maneira errada, são gananciosos, são desonestos, são mentirosos e conduzem o rebanho de maneira errada. Eles não são salvos e impedem as pessoas de serem salvas. As pessoas que estão buscando, as pessoas que estão querendo ser salvas, não conseguem porque eles impedem. Com os ensinamentos. É por isso que eu volto a insistir. Devemos sempre meditar na palavra de Deus. Nós devemos sempre procurar entender o que a palavra nos fala, para nós não sermos enganados. Versículo 14. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, pela segunda vez o Senhor chama de hipócrita. Porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar, ensinai longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Tem muitos, eu conheço muita gente que, não, tá andando nas casas dos outros, não fazer uma oração por você, fazer isso, Deus está me mostrando isso aqui, Deus está me mostrando isso ali. É uma conversa fiada, uma mentirada. Não fazer oração por você, faz as longas orações ali, mas geralmente com interesse outro. O Senhor está falando, vocês estão mentindo, estão enganados, são hipócritas, vocês vão pagar por isso. Não adianta nós tentarmos enganar as pessoas usando o nome de Deus, que Deus não vai importar, porque nós estamos falando no nome dele. Vai sim. E nós receberemos duplo castigo, exatamente por estar usando o nome do Senhor de maneira desonesta, de maneira errada, de maneira que nos é conveniente. O Senhor deixa bem claro isso. Ai de vós, versículo 15, mais uma vez, o Senhor diz, ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, a terceira vez, o Senhor chamando eles de hipócrita. Porque viajais por mares e terra, para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Não, vamos fazer evangelismo, né? Eles saem fazendo evangelismo. Hoje coloca as pessoas da rua e vai por ali afora com distância. Visitam casa pregando, ensinando, convidando as pessoas para os seus templos, com 1001 promessas. E as pessoas acabam se convertendo a eles, se convertendo a denominações deles, se convertendo à igreja deles, não a Cristo. Conclusão, essas pessoas aprendem essas doutrinas, esses preceitos de homens, aprendem de maneira errada, não aprendem realmente como adorar a Deus, como servir a Deus, não aprendem como se santificar, não aprendem que tem que abandonar os pecados, não aprende nada disso. Aprende outras coisas que eles andam ensinando. É os desafios, é ofertar, é mentir, oferecer sacrifícios, é buscar bênção, é fazer isso, é fazer aquilo. É contribuir cada vez mais financeiramente com eles. Conclusão, as pessoas acabam se convertendo a eles, não a Cristo. Por isto, eles acabam sendo convertidos de maneira errada. Eles aprendem o errado. É como o Senhor disse. No entanto, uma vez convertido, tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Vão para a igreja, mas acaba sendo 2 vezes pior do que era. Porque antes estavam na ignorância. Antes não conhecia, mas agora aprenderam mais uma religião. Agora eles são ensinados, doutrinados de maneira errada. Hoje são doutrinados, nós vemos isso de toda maneira. São doutrinados hoje, igrejas são a favor da fornicação. Igrejas hoje que aceitam, permitem e concordam com o homossexualismo. Igrejas que aceitam, permitem, concordam, incentivam ainda o divórcio, o recasamento.
Isso, segundo casarem pela segunda, terceira, quarta vez, eles sempre aceitam. Isso aí estão transformando as pessoas pior do que realmente era. Porque as pessoas acreditam naquilo e acham que é vontade de Deus. Mas, na verdade, estão se afastando do Senhor. Isso por causa desse ensinamento deles. Eles buscam longe, fazem evangelho, trazem as pessoas para denominações dele, mas para longe de Cristo. Para bem distante de Cristo. Conclusão, eles já vão para o inferno, mas essas pessoas também vão. Porque não abriram os olhos, não meditaram na palavra de Deus, não viram realmente o que o Senhor está dizendo. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Porque nós vemos isso em várias igrejas. As mais conhecidas como Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, Internacional da Graça de Deus e outras tantas assembleias, onde as pessoas têm que fazer voto ali, pegar um envelope, fazer um voto e tem que cumprir. Ah, se não cumprir, está amaldiçoado, né? São obrigados a cumprir o que prometeu. Eu conheço pessoas que estão com a Bíblia cheia de envelopes, que pegaram para fazer voto, para cumprir, estão andando triste e abatidos, falam porque eu não consigo cumprir, eu não tenho nada. Outras pessoas já venderam objetos pessoais, venderam objetos dentro de casa, para dar dinheiro para a igreja, para pastores. Ah, não é um voto que eu fiz. E eles dão a entender que a pessoa é obrigada a cumprir. Ah, não, fez um voto, você tem que cumprir, senão Deus te amaldiçoa. É isso que eles dizem. Nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos para nós não sermos enganados. É uma necessidade constante de nós estar meditando na palavra de Deus. Que a única maneira de nós não sermos enganados é conhecer a vontade de Deus. E a única maneira de nós conhecermos é meditar em sua palavra. Tolos e cegos, versículo 17. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, mais uma vez. Deixa eu só falar, então as pessoas fazem uma confusão terrível. Ah, não, eu tenho que cumprir um voto. Interessante que essas igrejas, os pastores são treinados a trabalharem tão bem que eles acabam convencendo o povo, a maioria, a pegar os envelopes. Eles falam, prometem, usam de emoções e de tudo, e as pessoas acabam na empolgação pegando envelopes para fazer votos. Pessoas pegam para fazer votos sem a menor condições de cumprir o voto. Depois entra em desespero. Eu já conheci várias pessoas que foram à miséria total por cumprirem voto, fazerem voto de dar o carro para esperando ganhar um outro melhor, darem casas, darem tudo. Estelionato, essa que é a verdade. Estelionato evangélico. E as pessoas, eu prometi, eu fiz um voto, eu tenho que cumprir, Deus vai me abençoar, Deus vai dar em dobro. Ah, não, esse é um voto
está consagrado. Abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Tomar muito cuidado com o que o pregador anda falando. Vamos examinar se está de acordo com a palavra de Deus. No versículo 23, o Senhor diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, não adianta você dar o dízimo, dar ou devolver o dízimo, se você é um mentiroso, se você é um hipócrita, se você não pratica a justiça de Deus, se você não pratica misericórdia, se não pratica a fé. É melhor, então, você não devolver o dízimo. Você tem que devolver, igual Jesus. Tem que fazer essa, mas você omitir aquelas. Você tem que praticar a justiça de Deus. Ser misericordioso. E andar pela fé. Viver na fé. E aí você devolve o dízimo. Porque não adianta. Ah, eu devolvo o dízimo, mas eu faço tudo errado. É melhor não fazer isso. Porque o dízimo, a devolução do dízimo é só um mandamento. Igual outros. Não adianta nós descuidarmos de um e fazer o outro. É o que Jesus está dizendo. Ai de vós, doutores da lei, fariseu e hipócrita, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas tendo descuidado dos preceitos importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Você deve devolver o dízimo, sim, mas você tem que praticar a misericórdia. Você tem que praticar a justiça. Você tem que praticar a fé. O sacerdote devolvia o dízimo de tudo. Mas eram hipócritas. Faziam tudo ao contrário. Assim como tem muita gente. Tem muita pessoa que, não. Eu devolvo o dízimo tudo, mas vive no pecado. Os pastores estão incentivando elas. Não, você tem que devolver o dízimo. Se você não devolver o dízimo, o resto, Deus não ajuda, Deus não faz isso. Não, nós temos que fazer tudo, temos que devolver sim o dízimo, mas nós temos que cumprir a palavra de Deus. Não é só escolher, não. Não, porque eu estou devolvendo o dízimo, eu posso viver na bandalheira. Não faça isso. Porque eu estou devolvendo o dízimo, eu posso mentir. Deus não vai importar. Vai sim. Da mesma forma, pessoas que gostam de ir, às vezes, uma vez ao mês, em denominações para participar de Santa Ceia. Não, eu tenho que participar da ceia do Senhor. Não, hoje eu não vou, hoje eu não posso deixar de ir na igreja por causa da ceia. Passa o tempo todo fazendo tudo errado. E depois no dia que é participar da ceia do Senhor. É uma hipocrisia terrível. Faz tudo errado e no dia... não, eu ia devolver o dízimo. Não, você tem que devolver o dízimo, que é mandamento, é obrigação nossa. Mas é obrigação sermos misericordiosos. É obrigação nossa praticarmos a justiça de Deus. É mandamento do Senhor nós agirmos na fé, praticarmos a fé. Temos que tomar cuidado. Versículo 24. Líderes insensíveis, pois coais um pequeno mosquito, mas engoliam um camelo. Não, vocês coam um coador, pegam um mosquitinho que tá ali, mas vocês engolem um camelo. Ou seja, vocês se preocupam com uma coisa, mas deixa todo o resto passar. São adúlteros, são mentirosos, são estelionatários, são maldosos, não têm fé, não têm temor a Deus, mas entende que por ofertar, por devolver o dízimo, está tudo feito. Não. É necessário nós nos convertermos ao Senhor, vivermos a palavra dele, praticarmos a palavra dele, porque senão nós não conseguiremos nada. Não é o dízimo, não é por eu devolver o dízimo que eu serei salvo. Eu posso devolver o dízimo a vida toda.
e perder a salvação. Eu tenho dito, é um mandamento, é mais observância. É uma coisa que o Senhor diz, nós devemos fazer também, nós devemos devolver o dízimo também, mas nós devemos praticar a justiça, nós devemos praticar a misericórdia, nós devemos andar, viver pela fé, praticar a fé, senão nada resolve. Não adianta nós queremos escolher o que nós temos que fazer, qual mandamento, qual estatuto nós temos que observar, temos que obedecer. Mas nós temos que obedecer a tudo. É tudo. Porque senão não vamos conseguir nada, não. Aqui o Senhor continua ainda chamando os fariseus de hipócrita. Ainda vamos chamar aqui, ainda vai chamar pelo menos mais umas 4 vezes. Ele chama aqui no versículo 25, chama no versículo 26, chama no versículo 27 e por aí afora vai. Mas nós hoje lemos só até aqui no versículo 24 do capítulo 23 de Mateus. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.